Vamos lá, dar prosseguimento. Mutem o microfone, pessoal. Confiram aí quem está com o microfone ligado ainda. Pronto, vamos lá. Então, só respondendo aí. A minha entrada seria aqui. Eu esperaria esse rompimento e eu esperaria a confirmação em 5 minutos, beleza? Esperaria romper aqui em 5 minutos. Por quê? Por que eu não pego um pullback aqui agora? Por que eu não pego um pullback aqui agora? Eu não pego um pullback, eu vou explicar o que é pullback, não precisam ficar preocupados, é só porque o pessoal que já é mais avançado, eles já ficam agoniados para dar ordem, já tem gente dando ordem aí que eu só escutei o plim, plim, plim daqui a pouco. Porque, ó, exatamente por isso aqui, ó. Porque cada vela de 1 minuto está dentro de uma vela só de 5. Você está vendo, ó, que essa vela de 5 minutos, ela não rompeu. Ela não rompeu. O que foi que essa vela fez? Ela fez um falso rompimento. Nós teremos uma aula específica de rompimento e falso rompimento. Então, eu só entro em um pullback quando eu Eita, pessoal, tem muita coisa ligada aí. Eu só entro em um pullback quando eu tenho a confirmação do rompimento. Nós vamos ver isso na aula de definição de rompimento e falso rompimento. Beleza? Então, vamos lá. Entenderam o que é tendência? E o que é a lateralização, Rael? Lateralização é isso aqui, galera. Quando o preço está exatamente desse jeito. Olha aqui, nem precisei voltar o gráfico. Em Euro-USD, olha o que aconteceu aqui, ó. Ó. Topos e fundos do mesmo tamanho. Você vê que aqui eu estava em uma tendência de baixa porque, ó, topos e fundos descendentes. Mas nesse momento eu entrei em uma lateralização. Porque os topos, eles não estão rompendo. Ah, mas esse aqui está menor do que esse aqui. Galera, mercado não é uma obra de arte pintada à mão por um artista. É um movimento, certo? É um movimento econômico. Não vai ter uma perfeição. Então, você precisa aprender a identificar o que o preço está fazendo. E aqui ele está lateralizado. Por quê? Porque os topos e os fundos estão do mesmo tamanho. Beleza? Então, não tem dúvidas acerca disso? Ó, aqui eu tenho tendência, aqui eu tenho lateralização. Aqui eu tenho tendência, aqui bem pequenininho, mas eu tenho o quê? Aqui eu tenho lateralização. Beleza? Foi o Abner que pediu para a gente avaliar lá Euro-AUD, não foi? Na realidade, Abner, o que é que tu queria mesmo que nós víssemos lá? Pode falar no microfone aí, porque eu não entendi, de fato. Euro-AUD. O que era que tu queria que nós víssemos lá? Definir a tendência, é isso? Professor, eu queria ver o tendência de alta, ver os topos e os fundos, ver se bateu com o que eu fiz aqui. Pronto, só pronto. Para poder ter noção. Pronto, tá em 10 minutos aqui, vou voltar para o gráfico de 1 minuto, beleza? Pronto, aqui nós temos uma tendência de alta. Por quê? Você vai observar que a partir desse momento aqui, ó, esse momento aqui, até aqui o preço está meio que lateralizado. Até aqui está meio que lateralizado, ó, nessa região. Aqui ele já começa a entrar em uma tendência, certo? Essa tendência ela é definida pelo quê? Fundo, topo, fundo, topo, topo, fundo. Agora, o que aconteceu? Esse fundo aqui não teve força para jogar o preço e ele romper esse topo. Então, a partir do momento que o topo, lembrem-se disso, o que vai mandar na definição de alta é a formação de um topo ascendente. Não adianta eu ter um fundo maior se eu não tive um topo maior. Se o topo não é maior, eu já preciso começar a filtrar a entrada, porque eu posso estar começando em uma tendência de baixa. Então, aqui eu vou fazer o quê? Venda. E onde é que eu venderia aqui, Rael? Eu venderia depois do rompimento, certo? Nós vamos ver tudo isso, galera. Eu já tenho uma região aqui de consolidação. Então, eu espero romper e eu vendo, porque eu já tenho aqui uma formação de baixa.
Então, deu para vocês entenderem bem o que é uma tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Temos aí 26 pessoas, pelo menos a metade se manifeste aí no chat, dizendo que entendeu. Se não, diga que não entendeu, para que a gente reforce. Então, vida que segue. Como é que eu vou traçar as minhas linhas? Primeira coisa, galera, eu preciso entender que se eu tenho tendência, eu traço linha de tendência. Se eu tenho lateralização, eu traço linha de suporte e resistência. Bacana, esperar o rompimento, aí fica bem... Exatamente, exatamente. Cara, é seguir a tendência, velho. É seguir a tendência. Se a gente tiver paciência para seguir a tendência, galera, a vida no mercado fica menos sofrida. Não vou dizer que fica mais fácil, mas pelo menos, galera, eu garanto para vocês. Foi o que eu garanti para a última turma e eu garanto para vocês. Eu não garanto consistência porque tem duas coisas que são preponderantes para a consistência: psicológico e gerenciamento. E isso eu não posso fazer por vocês. Eu posso falar acerca deles, como eu já mostrei a necessidade do psicológico, né? E vou ter uma aula específica, mastigada, de gerenciamento psicológico. Mas eu não dou para vocês. Se vocês tiverem um dia lá com uma conta lá de R$1.000, vocês... Sério, eu vou abrir uma conta de uma ordem de R$1.000. Eu não vou estar lá, entendeu? Então, essas duas coisas eu não posso dar. E é isso que traz a consistência. Agora, eu garanto para vocês, de vocês terminarem o curso sabendo análise gráfica avançada. Conscientes por que vocês estão comprando ou estão vendendo. Isso eu garanto para vocês. Ninguém vai abrir ordem aleatoriamente. Eu vou comprar aqui. Se alguém te perguntar por que você está comprando aqui, você vai dizer, eu estou comprando nessa região por isso, por isso e por isso. Então, isso eu garanto. Então, vamos lá. Primeira coisa, galera. Se eu tenho uma linha de tendência de alta, a primeira coisa que eu tenho que procurar, se eu tenho uma tendência de alta, perdão, é traçar a linha de tendência de alta. E o que é que eu faço? Eu procuro fundos. Lembra lá na parte teórica, que são os fundos que eu vou traçar na tendência de alta e na tendência de baixa são os topos. Se eu traço na tendência de alta, eu traço juntando os topos. Esse topo com esse topo. Tracei uma linha de tendência de baixa. Se eu estou na tendência de alta, eu vou juntar um fundo com outro fundo. Basicamente é isso. Beleza? Fundo com outro fundo. Certo? Fundo 1, fundo 2. Ok? Mas como é que eu faço isso em um mercado como esse em movimento? Eu procuro primeiro regiões. Sim, sim. Eu vou mostrar para vocês como é que eu procuro minhas regiões de suporte e resistência. Eu estou nesse momento do gráfico. E eu vou procurar suporte e resistência. Eu estou nesse momento. Eu coloco o meu gráfico em gráfico de linhas. Vocês estão vendo aqui, ó, gráfico de linhas. E no gráfico de linhas, galera, eu vou voltar o gráfico até eu ter uma visão dele aqui, ó. Você vai ver o seu reloginho aqui, ó. Cada vez que você diminuir, você vai ver o seu gráfico aqui com um time maior. O reloginho aqui, ó. Um time maior. Eu vou aumentar aqui o meu para ficar melhor, para a gente mostrar isso aqui para vocês. Pronto. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Está em 10 minutos, eu coloco em 15 minutos. Pronto. A primeira coisa que eu faço quando eu traço suporte e resistência é isso. E o que é que eu procuro aqui? Eu procuro regiões que tenham bastante rejeição. E quais são essas regiões? Pessoal, preste atenção nessa analogia bem simples. Se eu tenho aqui um piso, vou fazer fora do gráfico, uma região aqui é um piso, e eu arremesso uma pedra para cima, a pedra vai fazer esse movimento,
e ela vai perdendo a força e ela vai, através da lei da gravidade, naturalmente cair. Mas o movimento dela vai ser esse. Agora, se da mesma região de lançamento eu lanço a pedra com a mesma força, do mesmo local, e existe aqui um teto, uma barreira. Vocês concordam comigo que a pedra vai até aqui, vai bater e vai voltar? Ela não vai fazer esse movimento, ela vai fazer esse movimento. Bate e volta. Ok? O que isso quer dizer? Que esses pontos que o gráfico deixa para mim são regiões, quanto mais bicudas, são regiões aonde o preço foi muito rejeitado. Ele subiu, mas ele foi imediatamente rejeitado. Quanto maior for o bico, maior foi a rejeição. Só que o preço ele está nessa bolinha verde aqui. Não faz sentido eu marcar o que aconteceu tão longe do preço, galera. Eu vou marcar, até porque isso aqui é de um dia atrás, ó. Se você olhar aqui, um dia atrás. Eu vou marcar as regiões que tiveram muita rejeição próximas ao preço. Então, eu vou aqui, ó. Pego linhas horizontais e eu traço próximo ao preço. Próximo ao preço. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo, pessoal, perfeitamente aí? Um aluno falou que o áudio está ruim. Próximo ao preço, olha aqui. Tá ok aí? Tá ok, tá ok. Então, confere. Quem foi o aluno aí que falou? Confere o teu áudio, ok? Confere aí o áudio, tá bom? Quando é só uma pessoa, galera, o problema é no de vocês. Aí quando tem mais de uma pessoa, aí o problema é comigo. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui que teve uma grande rejeição do preço nesse local? Tracei. Aqui eu não tenho muitas regiões. Eu não tenho muitas regiões. Não tenho. Eu só tenho essa região de fato. Mas, por exemplo, se nós tivéssemos aberto o gráfico nesse momento e o preço estivesse... Se eu tivesse aberto o gráfico nesse momento e o preço estivesse aqui, eu teria já uma região aqui, ó, por causa desse pontinho, outra região aqui por causa desse pontinho. Mas aqui eu só consegui identificar uma região. Vamos até para outro. Vamos aqui no EURUSD, galera. Vou para o EURUSD. É até bom que vocês vão ver de novo eu fazendo. Ó. Gráfico de linha, EURUSD, beleza. Deixa eu ir lá para o momento atual do preço. Pronto. Eu volto para 15 minutos, certo? 15 minutos. O EURUSD está até pior, parece. Vamos lá. 15 minutos. Até o seu gráfico ficar em 15 minutos. Pronto. 15 minutos eu tenho duas regiões. Pronto. No EURUSD está melhor. Eu tenho uma região aqui acima do preço, ó. Eu coloco tudo que eu marcar em M15, eu coloco linhas amarelas. Eu vou clonar, tá vendo aqui, ó, clonar, e eu vou colocar uma abaixo do preço. Vocês concordam comigo que próximo ao preço, o preço é essa bolinha verde, eu tenho uma região de muita rejeição acima e eu tenho outra região de muita rejeição abaixo. Mas eu vejo que logo eu vou clonar outro, logo mais aqui em cima eu tenho outra grande região aqui. E lá em cima eu tenho outra. Então, próximo ao preço, eu consegui identificar 4 regiões aonde aquele movimento que eu disse a vocês que eu preciso dele, esse bico, aconteceu. Beleza? Alguma dúvida nessa marcação? Tá ok? Se tiver ok, vou passar para frente. Vamos lá. Volto para o gráfico de velas. Essa análise realmente só é possível com gráfico de linhas. Sim, essa sim. Mas nós vamos voltar agora. Essa eu faço primeiro para identificar aquelas regiões de grande rejeição do preço, certo? Mas eu volto para o gráfico
de velas no mesmo tempo gráfico, galera. Vou agora diminuir aqui, porque eu tenho esse negócio grande demais. Vou diminuir. Beleza? Pronto. No gráfico de velas agora, eu tenho as minhas mesmas linhas. As mesmas linhas estão aqui. O que é que eu vou fazer? Pessoal, lembra que eu falei na aula de ontem que o pavio da vela é aquilo que representa rejeição do preço. Vocês estão vendo aqui que essa região é uma região de muita rejeição. O que é que eu faço? Eu vou puxar a minha linha para máxima. Nessa região, eu coloco na máxima. E eu vou olhar embaixo e eu vou ver. Aqui eu tenho uma grande rejeição, aqui uma grande rejeição, aqui uma grande rejeição, e aqui não foi tão grande se estiver operando em M1. Essa análise deve ser feita em M5 ou M15. Todas, se for operar em M5 ou em M1, tudo eu começo marcando em M15. Tudo em M15. Viu? Por quê? Porque é um tempo gráfico maior. Quanto maior for o tempo gráfico, maior é a possibilidade do tempo gráfico menor respeitar aquela região. Mas o que é que eu preciso? Eu preciso ver se a região tem isso aqui, ó. Se ela tem isso aqui, ó. Pavio, porque nós ganhamos no pavio. Então, eu vejo que essa segunda linha que eu tracei já não tem tanto pavio. E essa outra, quando eu voltei aqui, ó, ela tem um pavio aqui. E aí, o que é que eu faço? Eu vou puxar para essa região aqui, porque alguém me perguntou, marca no pavio ou marca no corpo? Eu marco regiões. Vocês concordam comigo que agora eu tenho uma região de toque e duas regiões de toque? Eu preciso de pelo menos duas regiões de toques para que eu estabeleça uma linha de suporte e resistência. Aqui eu tenho duas, ó. Só que eu vou comprar nessa linha, essa linha é linha mágica? Não. Eu tenho uma região, que é essa região aqui, ó. Daqui para cá, eu tenho uma região de resistência. E o que é que vai determinar a minha venda nessa região? Primeiro, confirmação de fatores, certo? Nós vamos ver ao longo dos dias. Segundo, padrão de candle que toca. Então, eu não preciso ficar esperando ela tocar na linha. Se eu tive já um padrão de reversão, já no início, eu já posso fazer a minha venda no início da região. Eu não preciso esperar tocar na minha linha. Assim como tocou na linha, eu vendo. Se eu tenho um padrão que é um padrão de rompimento, eu não vou fazer a venda. Certo? Mas hoje não é nada disso que eu quero que vocês entendam. Hoje eu quero que vocês entendam somente como nós vamos marcar. Não, em abertura, se tiver próxima à zona, não. Próxima à zona, não. Em M15, gráfico de velas e de linha, eu faço isso. Beleza? O que é que eu faço? Eu volto para M5, outro tempo gráfico. Eu saio do M15, eu vou aqui e coloco 5 minutos. O que é isso? Todas aquelas velas se transformam em velas de 5 minutos, mas as regiões são as mesmas. O que é que eu quero aqui? Eu quero confirmar regiões. Confirmar regiões. Então, aqui embaixo, eu já tive um toque, 2 toques, 3, 4, 5, 6. O que é que eu tenho? Eu tenho uma zona saturada. Ah, é uma zona forte? Sim, mas que já está saturada. Eu já preciso ter cuidado
em uma possível compra nessa região, porque o preço já tocou várias vezes. Beleza? Eu vejo que essa região aqui, que eu marquei lá em M15, ela está muito próxima de outra região aqui em M5, que é mais segura. Então, eu simplesmente faço o quê? Eu simplesmente coloco a minha linha que está aqui junto com essa linha, ou simplesmente apago. Pronto, apago a minha linha e deixo uma linha só. Por quê? Ah, mas não tocou aqui, mas eu considero essa região. Então, nessa região aqui, eu tive um toque aqui, 2 toques aqui, e eu tive um momento que ela aproximou-se da região, mas não tocou. Então, eu tenho uma região de resistência. Então, o que é que eu faço em M5? Eu vou procurar linhas de tendência. Então, eu abro o meu gráfico e eu vou procurar... não tem limite, sabe, né? Mas, assim, quanto mais toques acontecerem naquela região, e principalmente aqui, que, ó, aqui ela já tocou aqui, e agora ela fez essa volta, nós até poderíamos considerar uma entrada aqui, porque já demorou. Mas se for muito próximo, como aqui, ó, tocou uma vez, tocou outra vez e tocar de novo, aí se torna uma região saturada e tem perigo. Mas tipo aqui, tocou aqui, ó, ela tocou aqui 11 da manhã. Ela tocou aqui de novo 2 da tarde. Ela tocou aqui de novo 5 da tarde. E aqui, agora, 9 da noite. Então, se tem tempo, tem distância, certo? Não tem problema, não. Aqui, se ela voltar aqui, nós já vamos ter o quê? 8h50, agora 10 horas, já vai ter mais de 1 hora. Então, isso aqui é um fundo de H1. Se você volta aqui para o seu time de 1 hora, ó, você vai ter um fundo de H1 aqui. Né? Ó, a última vela de 1 hora foi o fundo dela, certo? O que que eu faço agora no M5? Eu procuro linhas de tendência. Quando eu abro o gráfico, lembra que eu falei para vocês, nós vamos aprender a analisar o gráfico. Eu vejo que eu tenho uma linha de tendência aqui, ó. Eu pego aqui linha de tendência, galera, ó. Ferramentas gráficas, linha de tendência, e eu vou traçar uma linha de tendência desse ponto para esse ponto. Eu tenho aqui um fundo e eu tenho um fundo maior? Tenho. Então, eu tenho uma linha de tendência que já foi respeitada e foi rompida. Então, ela já rompeu. Mas se eu observar, eu posso deixar essa linha aqui? Posso. E eu vou explicar para vocês na aula de projeção, certo? Por que que nós vamos traçar? E aí eu procuro uma linha de tendência de baixa. Eu tenho nesse gráfico um topo e um fundo menor? Tenho. Então, eu traço a minha linha de tendência de baixa, desse topo para esse fundo. Mas Israel já tocou 1, 2, tocou e respeitou, rompeu. Eu deixo ela aqui? Deixo. Por quê? Porque em 5 minutos, vocês concordam comigo que aqui embaixo eu tenho outra região de suporte? Ó. Tocou aqui como resistência, rompeu, fez pullback, respeitou, chegou na região, rompeu, respeitou. E quando eu coloco ela aqui, o que que acontece? Essa minha linha de tendência que foi rompida, ela cruzou com a minha linha de suporte. Por isso que eu faço essas linhas, mesmo que elas não estejam mais em um momento em que eu possa operar nela. Mas eu tenho o quê? Eu tenho uma projeção, galera. E o que é isso? Eu tenho nesse ponto, uma linha de tendência rompida. Ela rompeu aonde, Rael? Aqui. E eu preciso, anotem isso aí. Toda linha de tendência de baixa, anotem isso, vai romper para cima.
criando uma tendência de alta. Toda linha de tendência de alta vai romper para baixo, criando uma tendência de baixa. Essa linha aqui, galera, essa linha aqui é uma linha de tendência de quê? Essa linha é uma linha de tendência de quê? Me respondam no chat. Me respondam no chat, principalmente a galera novata. Me respondam aí, pelo menos 10, 12 pessoas. Nós temos aí 27 pessoas. Pelo menos 14, né? Linha de tendência de baixa. A linha de tendência de baixa, ela rompe formando uma tendência de alta. Então, nesse momento, ela rompeu. Ela já respeitou aqui, ó. Uma vez, aqui, na realidade, o primeiro topo. Aqui eu tive o segundo toque. Aqui eu tive o terceiro toque. Né? Para quem opera isso, teria entrado aqui, teria sido vitória, beleza. Eu não opero isso, certo? Se eu tivesse entrado, eu teria entrado aonde? Eu teria entrado aqui. Quando ela tocasse esse ponto X, esse cruzamento dessa linha com essa linha, certo? Porque aqui eu tenho uma linha de tendência de alta que rompeu e eu teria a confirmação da linha de tendência de baixa. Mas só porque toquei em uma das duas eu não entro. Então, galera, se essa linha foi rompida, essa linha de tendência de baixa foi rompida, eu acredito que o preço vai subir. Só que ele lateralizou. Ele não começou a subir ainda. E existe algo dentro da análise gráfica chamada pullback, que nós vamos ter uma aula específica para isso. Mas é quando o preço rompe uma linha e volta nela testando. E segue o movimento que gerou o rompimento. Certo? Mas nós vamos ter uma aula bem específica disso. Por que eu traço essas linhas? Porque eu opero, galera, nesses pontos aqui. Eu opero aqui. Eu opero aqui. Eu opero aqui. Vamos ver se lá em cima tem mais alguma coisa. Quando aqui, vocês concordam que eu tenho uma resistência? Vamos abrir o gráfico. Eu tenho 1, 2, 3 toques. Eu posso colocar o preço aqui? Posso, porque eu pego os 3 toques. E se eu quiser colocar 2 linhas, não tem problema. Eu posso também colocar uma linha pegando os 3 e outra linha pegando a máxima. Lembrando sempre que o que é que eu tenho aqui, galera? Eu tenho uma região até aqui embaixo, ó. Do pavio desse candle até os corpos desses candles, tudo isso aqui é região de resistência. Tudo isso aqui é região de resistência. Então, vamos lá para frente. Nós traçamos uma nova resistência aqui. Olha o que acontece. Eu tenho outra região de cruzamento aqui em cima. Então, o que eu quero que vocês entendam hoje não é sobre que hora eu vou dar ordem, aonde é que quanto tempo eu vou dar, para quanto tempo eu vou entrar. Nada disso ainda, galera. Nada disso ainda. Eu quero saber se vocês aprenderam o que é tendência, o que define a tendência. Eu quero saber se vocês entenderam o que é lateralização, o que define a lateralização. E se vocês aprenderam a traçar suporte e resistência, linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Me respondam aí no chat. Só entro com confirmação. Só entro com confirmação. Mínimo de 2. Mínimo de 2. Eu não entro em uma ordem por um único motivo. Rael, eu posso entrar em uma ordem só por um motivo? Pode, galera. Você vai fazer o que você quiser, não vou estar lá com você. Tem gente que entra só porque é terceiro toque. Bateu uma vez, 2 vezes, na terceira vez entra. Beleza. Vou fazer de novo para vocês aqui. Euro AUD. Eu traçaria aqui. Vou colocar... É muito mais seguro com confirmação. Muito mais seguro.
Infinitamente. O que é que acontece? Tem gente que não tem paciência de esperar, né? E tem um ditado dentro do mercado de câmbio, dentro do mercado financeiro, sempre no gráfico de linhas. A primeira sempre no gráfico. Pessoal, hoje eu não volto mais nem tanto. Quanto mais fatores, maior a chance de dar bom. Não é que vai dar 100%, galera. Não existe 100% no mercado. Não existe. Por exemplo, teve um dia desse que eu tinha 4 fatores. Pô, cara, uma ordem top de linha. Aquela ordem assim que você entra, né, pensando, rapaz, aqui não vai dar erro. Pá, do nada foi lá, rompeu e me estopou. Acontece. Só que o que é que eu tenho hoje? Qual é a minha diferença para vocês? Que eu tenho hoje consciência da minha operação. Ou seja, eu não fico chateado porque levei o loss. Ah, me deu loss, eu não sei operar. Não. Hoje eu fui estopado. Pronto, vida que segue, tá dentro do meu gerenciamento, tá dentro do que eu podia perder no dia, pronto, saí estopado do mercado. É normal. Aquilo que eu quero que vocês entendam é isso. Vocês vão ter dias de ganho e vão ter dias de perca. O que vai fazer a conta fechar é o gerenciamento. Beleza? Isso, Dalvino, faz parte. Loss faz parte. Agora, o que é que acontece? É que nego leva loss dando entrada onde não tem entrada. Certo? Não estou falando que foi o seu caso, certo? Estou dizendo assim, que tem gente que entra porque é pullback, é suporte, é resistência, é terceiro toque na LT, sai dando entrada desgovernada. É errado? Não é errado. Teve um aluno meu que perguntou hoje, ele disse assim, é errado eu entrar aqui? Eu disse, não, não é errado, só não é tão seguro. Beleza? Não tem errado. Então a gente traçaria aqui, ó, o preço já rompeu aqui. Eu procuraria aqui embaixo, uma região. O ponto mais agudo seria aqui. Eu vou explicar daqui a pouquinho, Diego. Daqui a pouquinho eu vou explicar a média móvel. Viu? Só para que vocês aprendam a definir já assim, sem a média móvel, mas vou explicar ainda a média móvel. Tá bom? Caindo aqui, eu abro ainda uma outra com vocês, pessoal. Acredito que abrindo outra aula já dá para a gente concluir hoje. Amanhã que começa a ficar mais pesado mesmo. Eu volto para o gráfico de velas. Velas. Pronto. M15, perdão. Gráfico de velas em M15. Estou aqui. O que eu fiz? Tá no corpo, beleza? Eu puxo para os pavios, porque eu tenho 3 pavis. Os pavis são a rejeição do preço. Eu só sei que rejeitou agora. No momento que o preço acontece, eu não sei por quê. O que aconteceu aqui? Esse candle nasceu aonde, galera? Ele nasceu aqui. Beleza, faço assim. Ó, o candle nasceu aqui. Em algum momento ele veio aqui embaixo. Ele subiu, em algum momento ele foi lá em cima. E o que aconteceu? Uma exaustão do preço. E eu só sei que é uma exaustão quando ele acontece. Quando acontece o candle terminar aqui, aconteceu o quê? Uma exaustão aqui, e agora eu sei que essa é uma região de rejeição. Aqui, esse momento aqui é um momento de rejeição. Tanto é que o outro candle nasceu aonde? Aqui. Ele foi lá e foi rejeitado, porque é uma zona de rejeição. Aí ele desceu, mas chegando aqui, ele também teve uma exaustão, porque no momento em que o candle estava acontecendo, eu não sabia que era uma exaustão. Eu sei agora, porque ele fechou aqui, eu estou vendo isso aqui, o pavio. Essa região aqui já se tornou uma região de rejeição. Tanto é que o outro candle foi até lá embaixo e esse espaço também foi de rejeição. Mas beleza, vamos lá. O que acontece aqui, galera? Eu levo as minhas marcações para a máxima. Eu tenho pelo menos 2 toques? Tenho. Em M15, pessoal, eu tenho uma outra região de resistência? Tenho, pessoal. Eu tenho pelo menos mais 2. Aonde, Rael? Aqui. Amarelo. E lá embaixo. Aqui. Por quê?
eu tenho aqui um toque, aqui 2 toques. Aqui também eu tenho uma região de toque e aqui eu tenho 2 regiões de toque. Então, eu já tenho aqui em M15 os meus pontos de suporte e resistência. Volto para o M5. E eu vou fazer o quê? Vou confirmar se são regiões de retração. Eu preciso disso aqui, galera. Isso aqui é o que vai me fazer ganhar a operação, ó. Pavio, eu vou confirmar. Eu vou voltar e eu vou ver. Aí o que eu identifico? Eu identifico que essa região aqui, ela logo mais aqui abaixo, teve mais retração em M5. Então eu puxo ela aqui para baixo, ó. Eu tenho uma retração aqui, uma retração aqui. Eu tive aqui uma grande retração, aqui. Então, eu preciso ir colocando, ó, rompimento, respeitando o pullback. Aí eu faço o que agora? Traço minhas linhas de tendência. Então, eu pego, se eu pegar desse momento aqui, eu posso, vou até marcar para vocês verem. Eu posso pegar uma linha de tendência daqui para cá? Posso. Galera, olha a perfeição disso aqui, velho. Olha a perfeição disso aqui. Olha a perfeição disso aqui. Ela rompeu aqui e ela foi buscar onde? Olha isso aqui. Rapaz, eu sou apaixonado por análise gráfica por isso aqui, galera. Por isso aqui. É perfeito demais. Mas beleza, já aconteceu. O que é que eu vou fazer? Vou procurar um movimento mais próximo. E eu tenho outra linha de tendência? Tenho. Mãe, a internet voltou. Deixa eu... Mãe. Galera, tem alguém... Maria. Tem alguém aí com o microfone ligado. Desativa aí. Beleza, vamos lá. Agora bagunçou meu negócio aqui. Pronto, deixa eu ver se está compartilhando no PowerPoint. Tá. Então, eu posso traçar outra linha de tendência desse momento. Vocês concordam comigo que esse momento ele é mais antigo do que esse? Aqui aconteceu 8 da noite, perdão, 8 da manhã. Esse movimento aconteceu às 9h48. Então, esse é mais recente. Eu posso pegar uma de tendência daqui para cá? Posso. Eu tenho 2 fundos? Tenho. Eu tenho fundos ascendentes? Sim ou não? Tenho um fundo, topo, fundo, topo. Eu tenho fundos, eu uni fundos. Então, eu tenho agora uma linha de tendência. De alta eu teria? Não. Então, eu teria as minhas marcações nesses pontos aqui. Nesses pontos aqui. O que me deixa mais confiante com uma entrada nesse ponto. Porque antes eu tinha simplesmente uma linha de resistência. Agora não. Eu tenho uma linha de resistência e eu tenho uma linha de tendência de alta. O que torna esse ponto muito mais forte. Galera, o preço sempre vai chegar tentando romper. Sempre vai chegar tentando romper. Vocês concordam comigo que se um ladrão ele for assaltar uma casa, vou dizer aqui uma casa, o ladrão vai assaltar uma casa, e ele chega aqui